Oi, meus amores, eu sou a Labs e sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast A Vida é Arte. E o episódio de hoje a gente vai falar sobre feridas iguais se atraem e a cicatrização afasta. Vamos falar sobre isso? Por que eu tive a ideia desse episódio? Porque eu vi um vídeo que era uma moça, que eu acho que ela era psicóloga, eu não sei exatamente o que ela era, mas ela falou que pessoas com as mesmas feridas emocionais, elas tendem a se conectar. E quando uma das pessoas se cura dessa ferida, ela se afasta. Então a gente vai falar sobre isso, tá? Ferida que reconhece ferida. Existe algo quase invisível nas relações humanas. Não é o gosto musical. Não é o signo. Não acredito em signo, mas eu coloquei aqui porque tem gente que acredita. Enfim, não é profissão. É a ferida. Ou seja, sabe aquela ferida que a gente tem, que a gente carrega com a gente? A gente reconhece isso em outras pessoas. Querendo ou não, intuitivamente ou não, com convívio o suficiente ou não, a gente reconhece. A gente reconhece. Pode ser que a gente não perceba necessariamente sempre que isso acontece. Pode ser, né? A gente nem sempre tá atento a isso. Mas, realmente, quando acontece, quando você percebe, você fica assim, pior que é verdade. Pior que é verdade. Aquela parte não resolvida, silenciosa, que reconhece outra igual no outro. É como se dissesse, você também carrega isso? Então a gente se entende. Então você me entende. Enfim. Mas o ponto é o seguinte, o que acontece quando essa ferida começa a cicatrizar? Por que às vezes pessoas que eram tão próximas parecem não caber mais na nossa versão? Por quê? Porque a gente está em constante evolução. Tem algumas pessoas que elas demoram a evoluir em algumas áreas das vidas delas. Tem algumas pessoas que demoram a superar alguns traumas, que demoram a cicatrizar algumas feridas, algumas pessoas que nem percebem o quanto estão feridas. Isso é um ponto a ser ressaltado também. Então, por isso que às vezes tem momentos que você pode parar para perceber. E em várias relações ao seu redor, você pode ver que algumas pessoas se desconectam porque uma pessoa tinha uma mentalidade, um jeito de agir, seja lá o que for, relacionada a, sei lá, o jeito dela, as experiências dela, como que ela foi construindo as formas de agir dela. Ou as formas de pensar e tudo mais, tudo isso influencia, né? A gente já sabe. Mas a questão é que algumas pessoas se desconectam justamente porque com o passar do tempo, a tendência é que as pessoas vão mudando. Isso é normal, né? Constantemente a gente tá em evolução. Mas tem algumas coisas, tipo algumas feridas, que quando duas pessoas carregam a mesma ferida e uma delas amadurece e evolui e supera essa ferida, já não vai estar no mesmo nível dessa aqui. E não vai conseguir mais conviver. Por quê? Não porque a pessoa tem que acompanhar a minha evolução. Não. Não necessariamente. É mais porque as pessoas, quando vão mudando, elas começam a se rodear de pessoas mais parecidas com elas. Entende? Então, assim, acaba que as pessoas ao nosso redor, as pessoas que a gente deixa estar ao nosso redor, elas influenciam como a gente vive também. E talvez por isso algumas pessoas se distanciem quando uma amadurece e a outra não. Quando uma supera uma ferida e a outra não. Entende? Mas a gente vai falar mais sobre isso no episódio, porque eu me empolgo nos primeiros tópicos e eu acabo dando spoiler dos outros. Mas enfim. Então respira fundo, porque esse episódio é sobre vínculos, é sobre trauma, é sobre identidade e é sobre transformação. Então vamos lá. Vamos lá. Vínculo pelo trauma compartilhado. Na psicologia clínica, tá vendo? Base psicológica, eu falei. Na psicologia clínica existe algo chamado trauma bonding.
É o termo popularizado por Patrick, que descreve vínculos formados pela dor compartilhada ou pela repetição de padrões traumáticos. Ou seja, é algo meio que instintivo, né? Tipo, a gente se conecta com pessoas que têm traumas parecidos com a gente, que têm feridas parecidas com a gente. Enfim, vamos além do extremo. Mas vamos além do extremo. Segundo a teoria do apego, lembra que eu falei que eu ainda tenho que estudar apego? Eu comecei a aprender sobre apego agora. Eu ainda não me aprofundei muito sobre, talvez eu me aprofunde nos próximos semestres, mas já começou lá na faculdade. Inclusive foi num episódio que eu falei assim, eu não falei sobre apego ainda na faculdade. Pois é, nesse dia que eu gravei a gente começou a falar sobre apego. Enfim. Segundo a teoria do apego, desenvolvida por John Bowlby, nossas primeiras experiências emocionais moldam o que reconhecemos como familiar. E o cérebro prefere familiar do que o saudável. Ou seja, é aquele negócio que eu falei. O cérebro, ele gosta de poupar energia. Ele vai sempre estar mais a favor do que é familiar para você do que pro que é realmente saudável. Ou seja, se você se acostuma com uma situação, com uma forma de ser visto, com uma forma de pensar, com uma forma de agir, com uma forma de interpretar, com uma forma de perceber, com uma forma de se proteger. Se você está acostumado a tudo isso, seu cérebro vai falar assim, ok. Aí você não muda. Entendeu? Por quê? Porque o seu cérebro está acostumado. Ele está familiarizado. Ele sempre vai se apegar ao que ele já conhece. Porque o que ele já conhece, ele já sabe como manejar. E o desconhecido é assustador. É assustador. Tanto pra gente, mente consciente pensante, quanto pro próprio cérebro. Porque o próprio cérebro, ele faz os caminhozinhos dele. E se você coloca uma pedra no caminho e fala assim, agora a gente vai começar outro. Lá de trás. É claro que você vai ter uma resistência em aceitar isso. Em mudar todo o caminho que o seu cérebro já fez na sua cabeça. É a questão da neuroplasticidade. Entende? A gente tem a plena capacidade de evoluir, de criar novos caminhos na nossa cabeça, de criar novas realidades. A gente tem toda essa capacidade. Só que ainda assim, a gente tem que lutar contra a resistência do nosso cérebro de se apegar ao que já é familiar, ao que ele já conhece. E buscar o novo pode ser uma coisa muito difícil por conta disso, porque o novo é desconhecido. E o desconhecido dá medo pra caramba. Mas quando você vê que não é tudo isso, que você é capaz de se adaptar em qualquer ambiente que seja, porque você é biologicamente feito pra isso, isso te faz se sentir mais confortável em se jogar de cabeça às vezes. Claro, a gente tem que constantemente estar se treinando a isso, mas... Entende? É uma coisa que a gente tem que ir fazendo ao longo da vida. Não é porque, eu consegui naquela época que eu vou conseguir agora. Não necessariamente. A situação de agora pode ser mais complexa do que a de antigamente. Então, por isso que não vai ser tão fácil. É por isso que seu cérebro pode oferecer mais resistência. É por isso que você pode ficar tentando se sabotar. Às vezes a gente começa a se sabotar e quando você pensa, quando você tá plenamente consciente do que você quer fazer, e você pensa na sabotagem que seu cérebro tá fazendo você se sabotar, e você pensa na sabotagem que tá acontecendo, na autossabotagem que tá acontecendo, você fica assim, meu Deus, isso não tem lógica nenhuma. Entende? Quando você tá pleno do que você quer fazer, da consciência que você tem dessa situação, porque quando você leva alguma coisa pro seu consciente, dificilmente você vai guardar de volta no inconsciente. Quando você entende o quão importante é você estar consciente de alguma coisa, nem a autossabotagem é capaz de te fazer mudar de ideia. Entende? Nem a autossabotagem. E olha que a autossabotagem vem do cérebro mesmo.
O cérebro fala assim, não, mas é tão confortável estar aqui, é tão familiar. Tem certeza que precisa mudar? Eu acho que eu vou fazer você esquecer por que você quer tomar essa decisão. Olha que isso acontece mesmo. Vou fazer você esquecer pra você ver o quanto que dá pra empurrar isso com a barriga, o quanto que dá pra ignorar isso, colocar na gaveta, empurrar pra debaixo do tapete. Eu falo isso porque eu sei, tá? Eu sei. Sabe o que é? Eu falar das coisas. Eu falo das coisas com base nos estudos, eu falo das coisas com base no que eu tô aprendendo, eu falo das coisas com base na minha experiência de vida. Eu falo porque eu sei que é bem assim mesmo, entendeu? Enfim, eu sempre gosto de falar muito sobre esses assuntos. Ou seja, se você cresceu se sentindo invisível, precisando provar seu valor e aprendendo que amor exige esforço e tensão, então você pode sentir conexão quando encontra alguém que também carrega essa dinâmica. Não é consciente, é reconhecimento implícito. Ou seja, se você acredita numa forma de amor ao longo de toda a sua vida, e é isso, na sua cabeça é isso, entendeu? Tipo, já internalizou, virou familiar pra você. Amor caótico, amor como algo tenso, que te traz borboletas no estômago, mas não necessariamente de felicidade, de alegria, de emoções positivas. É borboletas de ansiedade, que pode acontecer também. Se você tá acostumado com isso, com essa visão de amor, e você encontra uma pessoa que tem a mesma visão, vocês meio que vão se conectar por conta disso, né? Mesmo que vocês não percebam. E pode ser que sua visão mude depois e dessa pessoa não, pode ser. Mas, né, quando tem essa conexão entre traumas, as pessoas vão se conectar e falar assim, é isso. Se você concorda com essa visão, então quer dizer que estamos alinhados. Alinhados negativamente, no caso, né? Só se for. Enfim, o cérebro ama o que ele já conhece. Lembra que eu falei? O cérebro ama o que ele já conhece. Ele não só ama, ele luta com neurônios e dendritos pra defender o que ele já conhece. E o caminho que já é familiar pra ele. Vocês entendem? Eu tentei fazer uma associação com unhas e dentes. É porque no cérebro não tem unhas e nem dentes. Mas enfim, eu espero que vocês tenham entendido. Nosso sistema límbico responde à familiaridade com segurança, mesmo que essa familiaridade tenha sido construída em ambientes disfuncionais. Ou seja, às vezes a gente está acostumado com uma coisa extremamente caótica, extremamente prejudicial para a nossa saúde, só que é nesse ambiente que a gente sente segurança. Olha que bizarro. A gente se sente seguro em um ambiente que é familiar, mesmo que ele nos faça mal. Olha o peso. Olha o peso disso. Enfim, por isso que é importante quando a gente está passando por uma situação em que a gente tem consciência do problema dessa situação, do problema em questão, do problema no meio disso tudo. Por isso que é importante nesses momentos você falar assim, ok, preciso fazer alguma coisa. E você não tira isso da sua cabeça. Você coloca na sua cabeça a importância, se for preciso. Fique se relembrando a importância de você priorizar a sua saúde ao invés do que é familiar, ao invés do que já está construído, ao invés do que já tá ali na sua cara. É você reconhecer que tem um problema ali, claro, visível, que te faz mal há muito tempo e você só não percebeu ainda. É você olhar pra isso e falar assim, não dá mais pra ignorar. Não dá mais pra ignorar, não dá pra fechar o olho, não dá pra empurrar com a barriga. Isso aqui tem que me fazer agir. Eu preciso agir pela minha saúde, pelo meu bem. E você mentaliza isso. E é claro que vai vir a autossabotagem, que você vai pensar assim,
Sei não, viu? Realmente você quer fazer isso? Eu já nem lembro mais por que você queria fazer isso, sabe? Tipo assim, eu acho que você deveria empurrar com a barriga. E tipo assim, as coisas que acontecem ao seu redor meio que vão provando pro seu cérebro que não é tão ruim assim, que dá pra levar. Só que tá aí a questão. Quando você toma consciência, você tem que se apegar a isso. Mesmo que você tenha medo de agir, mesmo que você tenha medo de tomar uma atitude sobre isso, mesmo que você tenha medo de se desapegar do familiar. Quando você entende que você está num local que te faz mal, não tem conversa. Não tem conversa. Você tem que treinar o seu cérebro a criar caminhos novos, a criar realidades novas. Ai, mas isso aqui é o que eu conheço. Pois o que você conhece te faz mal. Busque conhecer outras coisas. A amígdala e o hipocampo associam padrões emocionais repetidos à previsibilidade. Ou seja, o cérebro pensa: eu já sobrevivi a isso antes, eu sei como funciona. Então, vai ter um episódio só sobre isso, mas eu vou falar aqui, sobre essa questão. Quando você tá acostumada a algo, você fala assim: ok, é isso aqui. Isso aqui é o que eu tô acostumado. Isso aqui é o que faz sentido, né? Já sobrevivi a isso, já sei como que funciona, já sei o que fazer, entendeu? A questão do cérebro de poupar energia. Ele vai se apegar ao que é familiar pra você, o que ele já sabe o que fazer, justamente para poupar energia. Porque se fosse uma coisa desconhecida, se fosse um caminho totalmente diferente, se você tivesse que trilhar uma história toda nova, fazer tudo uma base de comportamentos, ações e percepções diferentes, o seu cérebro ia ter que gastar mais energia. Nossa, meu Deus, nossa, agora tudo faz sentido. O seu cérebro quer poupar energia. Simplesmente. Então ele não vai querer mudar. Ele não vai querer simplesmente falar assim, não, mas agora isso aqui não dá certo. Esquece tudo que eu aprendi até então. Vamos começar de novo. Vamos começar do zero. O cérebro não gosta de fazer isso. Entende? Então, assim, é claro que ele vai se apegar ao familiar, porque ele já sabe como agir. Já tem tudo uma maletinha, assim, de o que fazer nessas situações. O que fazer para sobreviver a isso. O que fazer para experienciar isso. Ele já sabe. É por isso que ele fica sabotando algumas coisas que você sente que precisa mudar e que ia mudar toda a sua trajetória daqui pra frente. Vai ser tudo novo, tudo diferente, tudo desconhecido. Você não sabe o que vai ser. Isso vai gastar muita energia do seu cérebro para formar todos os caminhos novos e todas as experiências, tudo de diferente. E o seu cérebro vai falar assim, é mesmo? Vai não. A neurociência do apego mostra que vínculos ativam circuitos dopaminérgicos de recompensa. Mas quando o vínculo é baseado em dor compartilhada, o que reforça a conexão não é apenas o prazer, é a regulação mútua de ansiedade. Ou seja, quando tem duas pessoas que se conectam por traumas, por dores, por machucados, feridas abertas, aquele vínculo não vai ser só um simples olha só, você e eu temos um vínculo aqui. E isso nos gera hormônios dopaminérgicos, né, que falou aqui. Ativam circuitos dopaminérgicos. E isso é uma coisa que acontece em todo vínculo. Mas esse vínculo, ele vai ter um peso maior, vai ter uma profundidade maior, justamente porque ele também reforça a regulação mútua da ansiedade. Ou seja, se você encontra uma pessoa que ela tem a mesma dor que você e você reconhece, vocês meio que se apoiam. Porque fala assim, você não tá sozinho no mundo. E a pessoa pensa a mesma coisa. E isso já meio que tranquiliza o ser humano, porque você fica assim, ok, eu não sofri isso sozinho. Outra pessoa que também sofreu.
Isso diminui a dor? Não necessariamente, mas só o fato de você saber que você tem com quem conversar, que vai entender perfeitamente essa dor sua, isso já muda muita coisa. E pode entrar, né, questões de dependência aqui também, mas a gente não vai entrar muito no assunto para não fugir do tema. Vocês se entendem porque doem parecido. Ou seja, é aquela coisa que eu falei. Se vocês sentem a mesma dor, vocês vão se entender muito melhor e vocês vão se conectar muito melhor também. Por quê? Porque se é a mesma dor, você não precisa se esforçar muito para explicar. E a pessoa vai te entender com mais facilidade, entendeu? Mas quando um dos dois começa a se regular sozinho, algo muda. O vínculo deixa de ser necessário para a sobrevivência emocional. E o cérebro estranha. Ou seja, quando você está acostumado com um vínculo e ele faz parte da sua sobrevivência emocional, porque é uma pessoa que regula a sua ansiedade, é uma pessoa que tá ali porque tem a mesma ferida que você, vocês se conectam por causa disso e do nada você começa a superar. Você vai ter um estranhamento porque aquela pessoa, ela não acompanhou esse seu momento de superação de ferida, de cicatrização. E por ela não ter acompanhado, você vai olhar para aquela situação e falar assim, nossa, eu era assim? Nossa, é assim que eu pensava? Entende? Então, assim, vai causar um estranhamento sim, com certeza. Porque já não vai ser mais a mesma coisa. Você não vai mais precisar daquela pessoa da mesma forma que você precisava antes, entendeu? E aí você vai ficar assim, será que eu ainda quero ter essa pessoa na minha vida? Porque você amadureceu. E aí? E isso vai mudar, consequentemente, sua vida. E as pessoas que você quer que rodeiem você. Porque tem tudo uma influência, né? As pessoas se influenciam nos meios que elas estão inseridas. A experiência vívida da ferida. Para Maurice Merleau-Ponty, a gente fala muito sobre ele aqui também, não somos consciências isoladas. Somos corpo vívido em relação. Ou seja, a ferida não é só memória. Ela é o modo de estar no mundo. É o que eu tava falando. Quando você tem uma ferida, ela vai moldar muito do seu comportamento também. A forma que você se comporta, a forma que você se expressa, a forma que você se defende, a forma que você pensa sobre o mundo, a forma que você interpreta o mundo. Ou seja, tudo vai ser uma coisa só, tudo vai ser uma grande bola de neve de acontecimentos, ao depender da sua ferida. Por quê? Porque a gente é aquela coisa da linguagem cíclica. A gente é um ser que tem ligação com o passado, que são as nossas memórias. As memórias moldam como a gente é, assim como a forma que a gente é no presente e as coisas que mudarem no presente vão mudar o nosso futuro, nosso presente e a forma que a gente interpreta o passado. Ou seja, tudo uma coisa só. Acaba que, quando a gente está vivendo, muito do que a gente viveu vai ser a forma como a gente interpreta o mundo. Então, claramente, se eu tenho uma ferida relacionada a tal coisa, eu vou interpretar o mundo diferente a partir disso, eu vou enxergar situações de forma diferente por causa disso, eu vou agir de forma diferente por causa disso, eu vou me comportar de forma diferente por causa disso. Tudo por causa de um acontecimento na minha vida. Isso é a coisa mais normal do mundo, a coisa mais humana do mundo. Todo mundo é assim. Não tem como você falar, mas aquela pessoa não tem nenhuma ferida emocional, ela nunca passou por nada. E alguma coisa, né? Alguma coisa aconteceu com ela, alguma coisa moldou ela de alguma forma. Pode ser positiva ou negativa. Tem gente que, né, tem sorte de não ter passado por poucas e boas que muitas pessoas passam, mas isso não exclui que elas são moldadas por experiências das vidas delas. Por exemplo, se eu me percebo como a pessoa que precisa cuidar, eu vou me aproximar de quem precisa ser cuidado. Ou seja, entende que o papel que você coloca para si vai moldar as relações que você tem com as pessoas? Se você acredita que você vai ser a salvadora da vida das pessoas,
você vai buscar pessoas que precisam de salvação. Assim como, se eu me percebo como uma pessoa que precisa ser salva, eu vou me aproximar de quem quer me salvar. Entende? Então, assim, a forma que a gente se percebe também influencia a forma que a gente se relaciona. As pessoas às quais a gente busca se relacionar. Mas quando a narrativa muda, a percepção muda. O mundo muda. E certas relações deixam de fazer sentido, porque pertenciam à antiga configuração do seu ser no mundo. E isso não é arrogância, é reorganização existencial. É o que eu estava falando para vocês. Quando você começa a dizer algo diferente para você, você começa a perceber as coisas de forma diferente e, consequentemente, as coisas ao seu redor mudam. É muito conectado com o episódio passado. Os pensamentos têm poder. O que você diz para você é importante. E se você começa a se dizer coisas mais gentis, mais cheias de compaixão, mais cuidadosas, e você começa a criar tudo uma visão diferente sobre como você percebe o seu mundo vai mudar consequentemente. Porque tudo começa e termina aqui. Como eu estava falando para vocês, é uma linguagem cíclica, começa e termina aqui. Ou seja, se você muda, isso vai mudar como você percebe as coisas também. E se tudo ao seu redor muda, mas uma pessoa não acompanhou essa evolução, e tudo bem, ninguém tem a obrigação, eu sempre gosto de deixar claro, ninguém tem a obrigação de acompanhar a sua evolução pessoal. Mas pode acontecer muito de relações quando uma pessoa evolui, ela deixa de achar que faz sentido estar na relação com outra pessoa. Porque aquela outra pessoa, ela é basicamente reflexo de tudo que aquela pessoa já superou. Ou seja, ela vai buscar se relacionar com pessoas diferentes, justamente porque aquela pessoa, que ela já não se relaciona mais, aquela pessoa não acompanhou. E a gente precisa estar em equivalência até nas relações. A gente precisa se conectar com pessoas que se pareçam com a gente, ou pessoas às quais a gente quer se parecer. Entende? A gente é influenciado pelo nosso meio. E eu falo meio social mesmo, entendeu? Então, assim, você não vai querer estar com uma pessoa que ela é reflexo de tudo que você já superou. Porque não vai mais fazer sentido para você estar naquela ligação, ter aquela ligação com aquela pessoa, ter aquela conexão. Porque das duas, uma. Ou aquela pessoa vai se apegar em você achando que você vai salvar ela porque você superou aquela ferida, ou você vai se apegar a essa pessoa porque você quer salvar ela da ferida que você já teve. E isso não é saudável, entende? Pode não ser, como o povo fala na faculdade de psicologia, né? Tudo depende. Tudo depende, não dá pra gente bater o martelo em nada. Tudo depende muito, sabe? E quando você toma a decisão de não tá mais fazendo sentido pra mim, vou me afastar dessa pessoa. Isso não é tipo, eu sou melhor do que essa pessoa. Eu não caibo mais nessa situação porque eu sou muito melhor do que ela, porque eu superei, entendeu? Não é isso. Não é isso. É só você reorganizando o espaço em que você existe. Porque se o espaço que você existe, você já não interpreta da mesma forma, você já não pensa da mesma forma, você já não sente a dor da mesma forma, se é uma dor que já tá cicatrizando, já tá passando, você já tá superando, não faz sentido pra você e pra ninguém, né? Vamos pensar na linha de raciocínio. Vai fazer sentido você deixar algo que já não te serve mais ali? A uma relação que já não te serve mais? Não vai fazer sentido. Entende? Justamente porque é como se você estivesse se mudando. Como que você se muda, né? Tá numa casa nova, comprou móveis novos, ou seja, vamos supor que você tem uma poltrona, né, da antiga casa. E aí,
essa poltrona você levou para casa nova. Mas quando você estava comprando as coisas da casa nova, você comprou outra poltrona, que ela já é muito mais confortável para você. Ela te serve melhor, né? Você se sente mais confortável nessa poltrona. Por que você vai querer levar a outra? É como se você estivesse trocando as coisas de lugar, né? Quando você muda tudo ao seu redor vai ser uma coisa nova, que vai fazer sentido para você. Agora, se você traz uma coisa que fazia sentido para você antigamente, mas nessa casa nova, nesse ambiente novo, nessa realidade nova não faz mais sentido, é como se você estivesse trazendo o passado para sua vida nova. É como se você não tivesse se desapegado do passado na sua vida nova, entende? Tem que fazer sentido para você. Se não tá fazendo mais sentido, reorganiza a sua existência e é isso aí, entendeu? E isso não tem nada de errado com isso, tá? É sempre bom deixar claro, não tem nada de errado com isso. Isso é só uma coisa de sentido. Se não faz mais sentido para você, não tem por que ficar apegado, entendeu? Curar-se é um ato solitário. Carl Jung dizia: aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, consequentemente, encontramos como destino. Ou seja, muitas vezes encontramos no outro a nossa própria sombra e amamos essa sombra porque ela nos valida. Mas quando começamos a integrar essa parte, a ferida deixa de ser identidade. Ou seja, é por isso que deixa de fazer sentido. Porque você não se identifica mais com aquela situação, aquele vínculo, aquele relacionamento. Porque uma coisa é, ok, eu estou aqui e essa aqui é a sombra que eu carrego comigo, essa aqui é a ferida que eu carrego comigo, isso aqui é a parte que eu renego. E quando você não renega? E quando você vira uma coisa só? Quando você vira um tom de cinza e não um tom de branco e preto separado? Quando você vira um tom de cinza? Aí pronto. Aquilo não é mais algo o qual você se identifica, não é mais algo o qual você renega, não é mais algo que você luta contra, porque você já integrou. Ok, faz parte de mim, eu já superei isso, sempre vai fazer parte de mim, sempre vai fazer parte da minha história. Você fez o seu processo de caráter destrutivo, você fez o seu processo de kintsugi, você integrou para si. Você superou. Você seguiu em frente. E isso pode fazer com que relacionamentos não deem mais certo. Por quê? Porque simplesmente quando você não tem mais a identificação com aquilo, você fala assim, ok, é isso, entendeu? Bola pra frente. E se você fala bola pra frente e a outra pessoa ainda tem aquele negócio de se identificar com a dor e tal, não sei o que, tudo bem, cada um tem seu processo. Não apressem o processo de ninguém. Cada um tem seu meio, cada um tem sua jornada. A jornada de amadurecimento é uma coisa individual, particular. Cada um com seu cada qual, entendeu? Algumas pessoas podem demorar mais do que outras, e isso é normal. Enfim, mas o ponto é que quando você não se identifica mais, é claro que um vínculo vai ser prejudicado, um vínculo pode ser rompido. Porque simplesmente não faz mais sentido. Se não faz mais sentido pra você, você não vai querer agregar na sua vida. Se você não se identifica mais, porque antes você se identificava com a pessoa por causa da ferida, por causa do machucado, por causa dessa dor que vocês carregavam juntos. E se vocês não carregam mais? E se a pessoa tá carregando sozinha? E se você já tá com outras coisas na sua cabeça? Tá vendo como não vai fazer sentido? Se não fizer sentido pra você, é a coisa mais normal do mundo. E você tem todo o direito de fazer o que você quiser diante dessa situação. E isso não deve ser interpretado como arrogância, nem nada. Você só tá reorganizando sua existência. Entenda, você está reorganizando sua existência. Não tem nada de errado com isso. Entende? Aquilo que não enfrentamos
em nós mesmos, consequentemente encontramos como destino. Isso porque é aquilo que eu estava falando, né? A gente é muito influenciado pelas pessoas ao nosso redor. Ou seja, se a gente enfrenta algo em nós mesmos, a gente supera e bola pra frente, entende? Mas aqui a gente pode falar de dois sentidos, né? Consequentemente, encontramos como destino, ou seja, se a gente não enfrenta, a gente vai se rodear de pessoas e a nossa realidade vai ser moldada com base no que a gente não enfrentou também. Ou seja, a gente vai se rodear de pessoas que também não passaram por isso, que também não superaram essa ferida, que também se identificam com a mesma ferida, ao mesmo tempo que a nossa realidade, nossa forma de pensar e tudo o que cerca a nossa existência vai contribuir para essa ferida que você ainda não superou. Isso vai ser o seu destino. Até que você supere, isso vai ser seu destino. E se você supera, não é mais seu destino. Ou seja, é claro que você não vai se identificar num meio que já não faz mais sentido para você. É como se você estivesse em um mar. Nesse mar só entra pessoas que têm a ferida tal. E aí do nada você supera essa ferida tal. Você vai sair do mar, porque é o local que não te pertence mais. Ou seja, ali é local de outras pessoas que tem que lidar com as questões delas. Entende? É como se não te coubesse mais. É como se você entrasse numa caixa e do nada você cresceu mais que a caixa. E aí você tem que sair, porque não te cabe mais. Aí é que está o paradoxo. Você não se afasta porque deixou de amar. Você se afasta porque deixou de precisar daquela dinâmica. Ou seja, às vezes as pessoas entram nessa dinâmica justamente porque elas precisam de alguém que valide o sofrimento delas, a ferida delas, o trauma delas, e também precisa de alguém que ajude elas a lidar com isso, porque se a pessoa conhece, ela sabe como é que é, vai ser mais fácil para vocês se apoiarem. Porque se você sabe o que uma pessoa passa e a pessoa sabe o que você passa e vocês têm essa conexão, vocês vão saber se apoiar nessa situação. Vai ter aquela questão da regulação da ansiedade e tal. Vocês vão regular a ansiedade uma da outra, né? Basicamente. E isso, você pode sentir que você precisa disso durante esse período. Mas se você não precisa mais, por que você ainda tá ali? Por que você ainda tem essa ligação, esse vínculo? Entende? Não faz sentido. Friedrich Nietzsche escreveu: é preciso ter o caos dentro de si para dar a luz a uma estrela dançante. Eu amo essa frase. Ela é de Assim Falou Zaratustra, ou Assim Falava Zaratustra. Enfim, eu já comecei a ler esse livro na aula de filosofia do semestre passado. Só que aí a gente só leu um trechinho, né? Um pouquinho sobre. Eu quero muito continuar lendo. Eu vou ver se eu compro. Na verdade, eu acho que eu vou pedir de presente de aniversário pra alguém os livros, o box dos livros do Nietzsche, e aí vai ter o Assim Falava Zaratustra, e aí eu vou poder ler. Enfim, eu não sei se é Zaratustra, Zaratustra, eu acho que é Zaratustra. Enfim, mas ele fala essa frase, né? É preciso ter o caos dentro de si para dar à luz a uma estrela dançante. Eu acho linda essa frase, mas ele fala... Isso aqui a gente pode até falar um pouco sobre o que Carl Jung fala, né? Porque Carl Jung fala de luz e sombra e tal, não sei o que a gente tem que integrar nossa sombra, que a gente não é completo sem a nossa sombra, que a gente precisa da nossa sombra para ser um ser inteiro. Tem tudo isso, né? Mas aqui ele fala que é preciso ter o caos dentro de si para dar à luz a uma estrela dançante. A gente tem que entender que sombra não necessariamente é uma coisa negativa. Ela faz parte da gente. A gente não vive sem. Ou seja, é uma coisa que a gente tem que saber integrar. Entende? A gente só é inteiro, a gente só é completo quando a gente integra a nossa sombra. E aqui fala que é preciso ter o caos dentro de si para dar à luz a uma estrela dançante. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? O caos
não pode ser moradia eterna. Em algum momento, ele precisa virar matéria-prima. Ou seja, quando a pessoa integra a sombra dela, ela abraça o caos dela e fala assim, vamos fazer alguma coisa com isso? Vamos. E aí você muda, você supera, você se transforma, você passa pelo seu caráter destrutivo, você passa pelo kintsugi e você se torna algo novo, algo lindo e algo belo, algo original, algo honesto. Quando você se torna isso, você transformou aquele caos, aquela dor, aquela ferida em alguma coisa. Por quê? Porque o caos não é pra você se jogar no caos e ficar lá, mergulhado, entendeu? Você tem que sair daquilo e fazer alguma coisa. É tipo, reage, né? Reage, faz alguma coisa. Minha filha, reage. É basicamente isso. Quando você reage e faz algo com aquilo, quando você abraça aquilo e faz algo com aquilo, quando você integra aquilo e fala assim, eu não preciso ter vergonha disso aqui. Isso aqui faz parte de mim, isso aqui faz parte da minha história, isso aqui vai me construir como alguém muito melhor do que eu era ontem. E eu não falo melhor no sentido, tipo assim, nossa, você é melhor do que outras pessoas. Eu falo melhor no sentido, tipo, você evoluiu, você cresceu, você amadureceu. Entende? A gente precisa fazer alguma coisa com essa sombra, a gente precisa fazer alguma coisa com esse caos. Grupos se organizam por dor compartilhada. Na sociologia das identidades, vemos que grupos muitas vezes se formam por experiências comuns de sofrimento. Isso cria pertencimento, ou seja, isso tá na nossa sociedade no geral. Não estamos falando só de vínculos menores, tipo uma pessoa, duas ou três. A gente está falando de grupos sociais mesmo. Mas também pode cristalizar identidades baseadas em feridas. Por exemplo, o grupo das pessoas que foram traídas, o grupo dos rejeitados, o grupo dos incompreendidos. Tem muito disso também, né? Em ambientes escolares, em ambientes acadêmicos, tem os grupinhos, sabe? Quando alguém começa a mudar, pode sentir que está traindo o grupo, porque crescer altera a hierarquia simbólica. Nem todo mundo quer sair da narrativa da dor, porque ela também oferece coesão. Ou seja, às vezes, vamos falar agora de grupos maiores, vínculos maiores. Às vezes você está num grupo em que várias pessoas compartilham da mesma ferida. Várias pessoas. Elas pensam da mesma forma sobre as coisas. Só que aí, o que acontece quando você supera essa ferida? Você já não vai mais se identificar com eles. Você vai ter dificuldade até de mudar alguma coisa na sua vida, na sua existência, no meio que você se relaciona. Por quê? Porque você vive num grupo de pessoas que não superou isso ainda. Então, claramente, pode ocorrer muito bem das pessoas não entenderem esse afastamento seu, ou tipo, te julgarem por você ter evoluído, ou te distanciarem porque você não é mais a pessoa que sabe daquela dor, porque você já superou. Ou seja, o amadurecimento pesa nisso também. A superação da ferida pesa nisso também, porque você vai se distanciar. E isso, de primeiro momento, pode ser péssimo, mas você tem que se rodear de pessoas parecidas com você. Isso é uma coisa que acontece naturalmente, você se rodear de pessoas mais parecidas com você. E por quê? Porque se você supera uma coisa e você tá no meio de várias pessoas que não superaram, você, consequentemente, em algum momento vai ser influenciado por essas pessoas. Ou seja, pode ser que você não consiga evoluir para além do que você já evoluiu, justamente porque você está no meio de pessoas que ainda não evoluíram. Porque as pessoas se influenciam. O meio que você está influencia você.
Ou seja, é aquela coisa, diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Sabe essa frase? Isso é real, isso acontece mesmo. Quando você anda com outras pessoas que fazem coisas que você não faz, você vai ter uma distinção, mas ao mesmo tempo você tá com elas. Então você vai ser influenciada por elas em questões da sua vida, da vida delas, das experiências que você vive, a forma que você pensa, a forma que você fala, a forma como você age, tudo vai ser influenciado. Ou seja, você pode se sentir meio chateado e o seu cérebro pode até te sabotar para você continuar nesse grupo. Mas se você cresce, se você amadurece, se você supera essa ferida que o grupo carrega junto, você fica assim, aqui não me cabe mais. E tá tudo bem. Você pode ter medo no início de se distanciar? Pode ter medo, mas, cara, você olhando pra você, pra sua saúde, pra pessoa que você tá se tornando e falando assim, eu gostei de ter superado isso, eu quero continuar evoluindo, eu quero continuar amadurecendo e superando minhas feridas. E isso requer coragem, porque você vai ter que abrir mão de muita coisa, entendeu? De muita coisa. Para você continuar evoluindo, você vai ter que abrir mão constantemente de coisas na sua vida, porque constantemente você vai estar mudando e constantemente ambientes, relacionamentos e vínculos não vão mais fazer sentido para você. E você vai ter que ir mudando, até que você encontre pessoas ao seu redor que evoluam junto com você. E se elas evoluem junto com você, você não fica mais sozinho. Entende? É melhor você se apegar a essas pessoas ou pessoas que vão vir na sua vida. Acredite, vão vir pessoas que vão evoluir junto com você. É melhor você se apegar a essas pessoas do que você se apegar a um grupo que não superou uma ferida que você acabou de superar, e isso pode sabotar o seu processo. Ferida como linguagem. Grandes obras nasceram da dor. Por exemplo, a Frida Kahlo transformou o sofrimento em autorretrato. A Adele construiu álbuns inteiros sobre abandono e reconstrução. A arte mostra algo essencial. A ferida pode virar ponte, mas ela não precisa virar prisão. Ou seja, a dor, ela pode se transformar em algo. Ou seja, a arte tá aí para isso, para ser a ponte entre a dor e algo que você constrói. Isso é uma coisa que acontece, né? Não só com a arte, né? Mas a dor vai se transformar em alguma coisa. Não é à toa que tem tantas músicas, tantos livros, sabe? Tudo tentando expressar sentimentos. Sentimentos intensos. Então, assim, claramente a arte tem um grande papel nisso. Ela tá ali como ponte. Por quê? Porque você não vai ficar preso em uma ilha só. Você não vai ficar enclausurado. Você não vai se fechar e falar assim, esse é meu destino, essa é minha sina, eu estou preso aqui para sempre. Você não vai fazer isso. Você vai quebrar a sua jaula, vai soltar as suas algemas das mãos e dos pés. Vocês vão se soltar e falar assim, ok, não machuca mais, não sinto mais a dor, não sinto mais a dor aqui. E aí você constrói uma ponte, que nada mais é do que eu estava falando já há muito tempo, né? É o caráter destrutivo, é o kintsugi, é você destruir tudo aquilo e falar assim, agora vamos fazer algo novo. E aí a arte tá aí para isso, né? Não é à toa que a arte é uma forma de expressão, sabe? E aí você constrói a ponte para algo novo, para sair daquela ilha, para sair daquela prisão, porque aquele não é seu destino. A sua história não acaba ali, porque você fez a ponte. Entende? Você passou pela ponte. E você fez algo novo com aquilo que estava te ferindo. Você pegou os caquinhos, juntou, passou cola e transformou em algo novo. Assim como Kintsugi. Existe diferença entre compartilhar a dor e viver para mantê-la aberta. Ou seja, quando a gente fala
sobre os grupos, né? Os grupos podem não fazer mais sentido para você, justamente porque eles mantêm a ferida aberta. Você pode continuar tendo aquela ferida, mesmo que você tenha superado. Você superou, mas ela faz parte, essa ferida faz parte da sua história. É um caquinho seu. É uma cicatriz sua. Você pode compartilhar ela, né? Compartilhar. Falar, olha, eu sou uma pessoa assim, assim, assado, porque eu passei por isso. E isso me moldou de dentro para fora. E eu sou assim agora por causa disso. Mas é uma coisa que eu já superei, eu já estou bem resolvida com essa questão. Já está cicatrizando. Tem uma grande diferença entre você compartilhar, né? Não tô falando que você não pode compartilhar sua dor, tô falando que uma coisa é você compartilhar porque faz parte da sua história, porque faz parte da sua evolução, porque faz parte da sua construção pessoal. Outra coisa é você viver cutucando a ferida e nunca deixar ela fechar. E nunca aprender como cicatrizar. Porque não é só uma coisa de tipo, eu não consigo superar isso porque me machucou muito. Tem também a sua responsabilidade nisso. Você buscou uma terapia, você buscou um psiquiatra, você tentou interpretar isso de formas diferentes, você buscou meios pelos quais você pudesse mudar a sua percepção das experiências que você viveu. Tem tudo uma influência. Às vezes, a gente demora tanto para superar alguma coisa justamente porque a gente estava fechando o olho esse tempo todo. Conscientemente. Você olhava para uma coisa e falava assim, é mesmo? Rapaz, eu não tô nem vendo. É? Não, vi. Vi. Conversa, rapaz. Conversa. E isso você faz às vezes sem perceber. Entende? Então, às vezes a gente está responsável pelo nosso sofrimento. Às vezes a gente é responsável pelo sofrimento que a gente está passando. E não porque foi a gente que causou e não sei o que lá, supera quem quer, é só estalar os dedos, é isso aí. Eu não tô dizendo que é fácil, eu não tô dizendo que é simples, eu não tô dizendo nada disso. Eu tô dizendo que você tem uma ferida, você tem um machucado que te dói muito. Mas cabe a você buscar ajuda. Cabe a você ir atrás da sua cura e atrás do remédio. Porque o veneno você já tem. Não adianta nada você ficar brincando com veneno enquanto você vive. Vai brincar com veneno aí, vai fazer o quê? Vai mudar alguma coisa? Não vai. Busca algum jeito, vai atrás. Busca aprender também sobre alguma coisa relacionada, também ajuda. Às vezes você tá sofrendo tanto com aquilo porque você não entende. Se você entende, aí pronto, acabou. Aí você sabe como ir atrás de buscar ajuda. Buscar uma terapia, buscar um psiquiatra, entendeu? A gente tem o poder de ir atrás. Agora, condição é outra história. Não vamos falar sobre condição, mas eu tô falando assim. Quando a gente tem condição, né? A gente tem o poder de ir atrás. E são vários meios pelos quais você pode se curar. Você só tem que assumir a responsabilidade por cuidar de você. Você já sabe o que te fere. Você só tem que saber como agir diante disso. O que fazer para que isso não te fira mais, para que isso não te machuque mais, para que isso não seja mais um peso para você. Quando você supera e a relação não acompanha, que é o que eu estava falando para vocês. Quando você aprende a se regular, entende seus padrões, cria novos limites e desenvolve autoestima, você muda o contato invisível das relações. E algumas pessoas não sabem como se relacionar com você sem a dinâmica antiga, sentem ameaça, sentem distância. Não porque você ficou melhor, mas porque o ponto de encaixe mudou. E tá tudo bem. Ou seja, vai acontecer sim de ter momentos em que você aprende a se regular melhor, ou seja, você vê as coisas de forma diferente, você interpreta melhor como o seu corpo age, você percebe coisas, você entende padrões seus e você não repete mais. E às vezes a pessoa que você
se relaciona faz parte de um padrão seu. Às vezes ela tá relacionada, às vezes não. Pode ser que você crie novos limites também, ou seja, você não aceita mais coisas que você aceitava antes. E a sua autoestima muda consequentemente. Você desenvolve autoestima. Quando você passa por toda essa mudança, você vai se tornar uma pessoa totalmente nova, totalmente diferente. Isso sim vai causar estranhamento se a dinâmica que você tinha com aquela pessoa era uma dinâmica problemática. Era uma dinâmica que te feria, mas que você aceitava de cabeça baixa. Se você para de abaixar a cabeça e começa a levantar, e você fica assim, não, mas eu não quero mais que isso aconteça. Não, mas eu percebi isso sobre mim que me faz mal. Não, mas eu não vou mais agir dessa forma porque agora eu consigo me regular. Agora eu entendo mais sobre mim, eu entendo o que me machuca, eu entendo o que me fere, eu entendo o que eu fazia que me fazia mal e eu não percebia. Agora eu percebi e as coisas vão ser diferentes. Isso vai causar um estranhamento com certeza, porque a pessoa vai falar assim, cara, eu não consigo mais me conectar com essa pessoa da forma que eu me conectava antes. O que aconteceu? Com certeza houve uma mudança. E tipo assim, essa mudança, ela pode ser boa ou ruim. A visão da pessoa, né? Pela visão da pessoa. Por quê? Pode ser boa, tipo, nossa, estou muito orgulhosa dessa pessoa. Que bom que ela tá construindo tudo isso dentro dela. Eu tô muito feliz com a pessoa que ela tá se tornando. Entende? Pode ser assim, ou pode ser tipo, eu já não conheço mais essa pessoa. Essa pessoa mudou completamente. E eu já não consigo mais me relacionar com ela, porque eu não sei mais quem ela é. Eu não sei se eu gosto dessa nova versão. Entende? E isso não é porque você ficou melhor, mas porque o ponto de encaixe mudou. Ou seja, imagina você é uma pessoa com um vínculo que você tem durante muito tempo e do nada, como se fosse da noite pro dia, você muda, você é diferente, você construiu algo dentro de você que moldou como você percebe, interpreta e age diante do mundo. Isso vai causar estranhamento com certeza. E não é porque você tá melhor do que eles, é porque você cresceu, é porque você amadureceu, é porque você superou uma ferida. E tá tudo bem, entende? Não vai ser só do seu lado que vai ter o estranhamento, vai ser do lado da pessoa também. Ela também vai perceber, entendeu? Quando a gente fala de vínculos, a gente fala de pessoas que se percebem. A gente pensa que não, mas as pessoas se percebem, entende? Relacionamentos também têm fases de desenvolvimento. Alguns crescem junto, outros pertencem apenas a capítulos específicos da sua jornada. Ou seja, claramente, existem relacionamentos que não duram para sempre. Existem relacionamentos que você passa na sua vida, que faz parte de um capítulo da sua vida. E aqui eu gosto de trazer uma frase que muitas pessoas falam, que eu acredito de verdade. Deus coloca pessoas na sua vida por uma razão. Assim como ele também tira pessoas da sua vida por uma razão. Ou seja, eu também acredito em outra coisa, que dizem assim, quando uma pessoa é para sua vida, é para ficar na sua vida, é para permanecer na sua vida, não tem nada que faça essa pessoa sair da sua vida. Ou seja, eu acredito nessas duas coisas, né? Primeiro, a primeira frase que eu falei, que é a seguinte: Deus coloca pessoas na sua vida por uma razão e tira por uma razão. Ou seja, quando você entende que relacionamentos, você vai viver relacionamentos na sua vida. Quando você entende que um relacionamento, aqui eu falo qualquer tipo de relacionamento, não só relacionamento romântico, né? Mas assim, quando você entende que pessoas entram na sua vida para te ensinar alguma coisa e que às vezes elas não permanecem na sua vida depois de te ensinar essa coisa, você entende, ok, isso não faz da relação menos, isso não faz da relação ruim, isso não faz da relação algo negativo. Por quê? Porque você viveu aquilo para aprender alguma coisa com aquilo. Você viveu aquilo
porque você precisou chegar à conclusão de algo, chegar a um raciocínio de algo, perceber as coisas de forma diferente através daquela relação e o que ela te proporcionou. E se ela não fizer mais sentido para você, se após o aprendizado não tiver mais nada ali para você, tá tudo bem. Porque a vida é feita disso. Quantos relacionamentos acabam e terminam ao longo da nossa vida? E eu falo todo tipo de relacionamento. Amigo, namorado, namorada, seja o que for. Quantos relacionamentos começam e terminam? Muitos. E se você for parar para pensar de forma diferente, todo relacionamento começa e termina. Por quê? Pode ser que, a partir do momento que uma pessoa conhece outra, elas ficam na vida uma da outra até a vida delas acabar? Pode ser. Mas quando acaba, foi um fim. Então todos os relacionamentos começam e terminam. Sempre tem fim. Entende? Mesmo que não seja de distanciamento proposital. Enfim, mas voltando. É você olhar para situações de forma mais ampla. Às vezes, uma coisa acontece na sua vida, às vezes você se relaciona com uma pessoa na sua vida que não necessariamente tem que ser uma coisa para sempre. Isso foi uma coisa que eu tive dificuldade de entender em questão de amizades, porque eu sempre queria ter amizades para sempre na minha vida, sabe? Eu sempre quis ter amigos para convidar para o meu casamento, porque meu sonho é casar, ter uma família. Entende? E eu já pensava assim, nossa, seria tão legal se eu tivesse amizades assim pra vida inteira. Fazer igual aquele filme de comédia romântica. Vou chamar a minha melhor amiga pra ser a minha madrinha. Eu sempre quis essas coisas, sabe? Eu tive dificuldade ao longo da minha vida, né? Hoje em dia eu já tô bem resolvida sobre isso. Hoje em dia eu já tô bem mais resolvida sobre isso, mas assim, é uma coisa que a gente tem dificuldade de aceitar às vezes. Que as coisas não são pra sempre. Mas tá tudo bem não ser pra sempre. Tá tudo bem. Às vezes, as pessoas estão ali só pra cumprir um papel. Assim que ela cumpriu esse papel, ela se retira. Seja porque não faz mais sentido pra você, seja porque não faz mais sentido pra ela, às vezes ela só tá ali pra nos ensinar algo. E tá tudo bem, sabe? Você pode lembrar com carinho e tal, e não sei o que, mas foi uma fase, um capítulo. Quando a gente lê um livro, por exemplo, a gente lê vários capítulos do livro. Claro que vai ter capítulos que você vai gostar mais. Claro que vai ter capítulos que você não quer que acabe nunca. Mas todos acabam. Todos acabam. E isso não anula a história toda. Um capítulo ruim não anula a história toda. Um capítulo muito bom que acaba não anula a história toda. Porque é o todo que importa. É a sua vida que importa. É a sua história que importa. Entende? Então, é isso. É você olhar para si como um livro. Tem pessoas que são parte de um capítulo. Tem capítulos que você quer acabar o mais rápido possível porque você fica desconfortável. E tem capítulos que você ama e quer continuar eles ao longo de toda a sua vida. Tem capítulos que são o desfecho da história. E os capítulos que são o desfecho da história, se forem seus favoritos, é o que vai te levar até o resto da sua vida. Ou seja, tem pessoas que vão durar pelo resto da sua vida, não importa o que aconteça, puxando a outra frase que eu falei, não importa o que aconteça, vão durar o resto da sua vida. Não tem o que faça com que aquele vínculo se rompa. Tem pessoas que vão fazer parte do desfecho da sua vida. E tem pessoas que vão fazer parte de capítulos da sua vida. Não necessariamente vai ser o desfecho. É só o início de uma parte sua que precisa amadurecer. O início de uma cicatrização que precisa acontecer, de uma ferida sua. Amor não é manter a ferida aberta. Talvez a pergunta não seja por que nos afastamos, mas sim quem eu sou sem essa dor como identidade. Eu posso construir vínculos baseados em expansão e não apenas em sobrevivência?
Eis a questão. Porque relacionar-se pela ferida é humano. Agora, relacionar-se pela consciência é evolução. Ou seja, é normal a gente se relacionar com pessoas que têm a mesma ferida que a gente. Mas quando a gente tem consciência, quando a gente supera uma questão, quando a gente evolui, quando a gente se torna uma pessoa nova, quando a gente constrói algo novo para si e para viver no mundo, consequentemente, você vai olhar para as coisas de forma mais consciente. Você vai olhar para as situações de forma mais consciente. E isso vai fazer com que você evolua mais ainda, porque você está pensando de forma consciente, você não está agindo instintivamente, entende? Você não está se apegando a uma ferida que você reconheceu como familiar na outra pessoa. Você está falando assim, eu já passei por isso, eu já sofri isso e eu já superei isso. Agora eu tenho consciência de que as coisas são bem diferentes. As coisas mudaram. Eu mudei. E, consequentemente, a minha existência vai mudar junto comigo. Tudo que rodeia a minha existência, a minha realidade, vai mudar junto comigo. E isso é evolução. Isso é evolução, cara. Porque você olhar para as coisas de forma mais consciente é o que vai fazer você evoluir. Porque se você for empurrando com a barriga uma ferida que você já cicatrizou, só que outra pessoa não, é você enrolando um vínculo que já era para ter acabado. Quando não faz sentido para você, já era para ter acabado, entende? Esse foi o episódio, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Às vezes, a maior prova de amor por si próprio é deixar que certas conexões fiquem no passado. Não por ressentimento, mas porque você não precisa mais daquela sua antiga versão para existir.